turma, vamos iniciar nossa aula 2 com a revisão sobre circuitos digitais, certo? Basicamente a gente vai iniciar nossa revisão tratando das portas lógicas. Portas lógicas ou circuitos lógicos são dispositivos que operam com um ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma e somente uma saída, dependendo da função lógica implementada nesse circuito. Então, basicamente, nós temos 5 portas lógicas básicas, certo? Tem a porta NOT, a porta AND, a porta NOR, a porta AND e a porta OR. Na verdade, as portas mais básicas são as portas AND, OR e NOT, certo? E as portas NAND e NOR, na verdade, são a junção da porta AND e da porta NOT e da porta OR ou OR e da porta NOT. Então, na verdade, a porta AND ou NAND é NOT AND e a porta NOR é NOT OR. Bem, cada uma dessas portas lógicas possui associada a elas uma tabela verdade, que representa a saída dessa porta lógica para todas as combinações possíveis de entrada. Então, no caso da porta NOT, que ela executa uma função lógica de negação, certo? Ou seja, ela vai negar o sinal de entrada, certo? Como ela é uma porta que só tem uma entrada, as duas combinações possíveis de entrada são A, que é a entrada igual a 0, ou A, que é a entrada igual a 1. Bem, caso da entrada seja 1, a saída vai ser 0, e caso a entrada seja 0, a saída vai ser 1. Ou seja, ela sempre vai inverter o sinal de entrada. Vou pular aqui, no caso da porta AND, certo? O que ela executa é um produto entre as entradas. Bem, como ela é uma porta com duas entradas, as combinações possíveis de estados lógicos para as entradas são a entrada A igual a 0 e a entrada B igual a 0, entrada A igual a 0, entrada B igual a 1, entrada A igual a 1, entrada B igual a 0, e entrada A igual a 1 e B igual a 1, certo? Essas são todas as combinações possíveis de entrada para esse dispositivo. Bem, como ela executa um produto lógico entre as entradas, então eu tenho 0 vezes 0, lógico, vai dar 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0 também é 0. E 1 vezes 1 é 1. Então, essa seria a tabela verdade executada que representa o funcionamento da porta AND. No caso da porta OR, então a porta AND executa uma multiplicação, um produto. No caso da porta OR, ela executa uma função de soma lógica, certo? Isso aqui é lógica. Certo? Não é uma soma aritmética, é uma soma lógica, certo? Da mesma forma que a porta AND ela é uma porta com duas entradas, certo? Então, todas as combinações de estado lógico para as entradas está representada aqui nas duas colunas à esquerda da tabela verdade. E analisando o comportamento dessa porta lógica, temos que 0 mais 0 é 0. 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 1. E 1 mais 1 em lógica também é 1, certo? Então a porta AND, no caso da porta AND, caso uma das entradas seja 1, a saída também será 1. E no caso da porta, no caso da porta OR, caso uma das entradas seja 1, a saída também será 1. E no caso da porta AND, a saída só será 1 se todas as entradas forem 1. Bem, aí vamos para a porta NAND. Como eu falei, a porta NAND é uma porta NOT AND, ou seja, é a porta AND negada. E a sua tabela verdade, bem, novamente eu tenho a representação de todos os estados lógicos possíveis para as entradas e a saída vai ser, como a função AND executa um produto entre as entradas, eu terei 0 vezes 0, 0 negado, por causa da negação aqui do NOT, 1. Então 0 vezes 0, 0, negado, 1. 0 vezes 1, 0, negado, 1. 1 vezes 0, 0, negado, 1.
E 1 vezes 1, 1, negado, 0. Então, a gente comparando a porta AND com a porta NAND, basicamente, a porta NAND é a negação da porta AND. Então, onde 1 é 0, a outra é 1. O mesmo para a porta NOR, que é a negação da porta OR. Então, novamente, a gente tem todas as combinações possíveis de entrada. Como a porta OR executa uma soma lógica, a porta NOR vai ser a negação dessa soma lógica. Então, 0 mais 0, 0. Negado, 1. 0 mais 1, 1. Negado, 0. 1 mais 0, 1. Negado, 0. E 1 mais 1, 1. Também negado, 0. Lembrando que esse 1 mais 1 é 1 lógico, certo? E assim a gente tem as 5 combinações possíveis, 5 portas lógicas básicas, certo? No curso de eletrônica de circuitos digitais, vocês viram toda uma série de circuitos combinacionais, que para a gente aqui não é muito importante, então a gente vai passar logo para os circuitos sequenciais. Então a gente passou, no curso de circuitos digitais, vocês viram 4 elementos básicos que compõem os circuitos sequenciais, que foram os flip-flops. E a gente viu, vocês viram 4 tipos de flip-flop. O primeiro deles foi chamado flip-flop SR, ou set reset, flip-flop JK, flip-flop tipo D e o flip-flop tipo toggle, certo? Bem, para essa revisão aqui, o que vai ser importante para a gente vai ser basicamente esse flip-flop aqui, o flip-flop JK. O flip-flop JK também tem uma tabela verdade. A tabela verdade desse flip-flop JK é a seguinte. Então, o flip-flop JK é um dispositivo com 2 entradas, ou melhor, na verdade 3 entradas. Ele tem uma entrada J, uma entrada J, uma entrada K e uma entrada de clock. E 2 saídas, uma saída Q e uma saída Q barra. Bem, essa entrada de clock ela pode ser ativa na borda de subida ou na borda de descida. Como está representado aqui, eu tenho um clock na borda de subida, mas vamos fazer com um clock na borda de descida. Então, eu nego esse clock colocando esse círculo aqui à frente. Então, esse é o nosso flip-flop JK. Então, se a gente quiser compor a tabela verdade do flip-flop JK, eu vou ter um dispositivo com 3 entradas, então eu teria uma entrada J, uma entrada K e uma entrada de clock. Bem, no caso das saídas, basta representar a saída Q, porque a saída Q barra vai ser a negação da saída Q, então uma é o complemento da outra. Então, vou representar apenas a saída Q. Bem, esse flip-flop, caso não haja um pulso de clock na borda de descida, certo? Caso não haja um pulso de clock na borda de descida, ou seja, sem clock, certo? Independente do valor de x e de k, o valor de q continuará sendo q0, ou seja, o valor de q permanecerá inalterado. Ele será o mesmo valor anterior. Bem, caso a entrada J seja igual a 1 e a entrada... Vamos começar com 0. Caso a entrada J seja igual a 0 e a entrada K seja igual a 0, mesmo havendo um pulso de clock na borda de descida, a saída Q permanecerá inalterada, ela permanecerá sendo Q0. Bem, caso a entrada J seja igual a 0 e a entrada K seja igual a 1, havendo um pulso de clock na borda de descida, a saída Q será igual a 0. Bem, outra situação seria, caso J seja igual a 1 e K seja igual a 0, havendo um pulso de clock na borda de descida, a saída aqui vai ser igual a 1, certo? E a última condição é, caso a entrada J seja igual a 1 e a entrada K seja igual a 1, havendo um pulso de clock na borda de descida, a saída Q será igual à saída Q, o estado anterior negado. Ou seja, se a saída Q era igual a 1, a saída passará a ser 0. Se a saída for igual a 0, ela passará a ser 1. Então, eu vou inverter o valor da saída. E esse é o funcionamento do flip-flop JK. Certo? Bem,
O circuito que a gente vai utilizar no curso de microcontroladores, ou melhor, vai precisar compreender nesse curso de microcontroladores para entender o funcionamento de alguns dispositivos do microcontrolador, em especial o circuito de timer, é um circuito chamado de contador. Tipicamente o contador é feito com flip-flops do tipo JK, mantendo as entradas do flip-flop JK em estado lógico 1. Então, eu mantenho as entradas JK em nível lógico 1 e aplico pulsos de clock na entrada de clock, certo? E aí esse circuito vai descrever seu comportamento. Isso em especial o contador assíncrono, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. O importante aqui é a gente relembrar o conceito do contador e os elementos que definem um contador.